Conhece-te a ti mesmo. É uma tarefa que, como vocês viram, inclusive, na mesa de abertura aqui, complexa. Porque fazer a tal da meta-análise, que é analisar a si mesmo, não é simples. Um dia eu estava no aeroporto e uma pessoa chegou para mim e disse: eu sigo você e eu percebi que você está aí o tempo inteiro balançando a sua perna. Eu não sabia que você era ansioso, eu pensei que você era calmo. Aí eu fiz: você sabe que eu sou ansioso, assim, é normal, eu balanço a perna porque eu tenho hiperatividade. Então, assim, para me concentrar no que eu estou lendo aqui, eu tenho que balançar a perna, senão eu corro. E sabe como eu conheci essa característica minha? A pessoa fez: como? Porque eu parei de analisar os outros para me analisar. Porque eu só podia mudar a mim mesmo. Enquanto você olhou para a minha perna balançando, você descobriu o que sobre você? É muito mais fácil a gente olhar para os outros, é muito mais fácil a gente enxergar para o outro. É mais confortável para o ego olhar para o outro e enxergar no outro aquilo que é nosso. Mas a construção de um ser consciente, de um ser pleno, de um ser capaz, passa pela capacidade de olhar para si. Olhar para si, como Joana coloca de forma muito poética e bonita, dizendo que o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, nem se desculpa, tão somente se transforma. E só é possível isso quando eu paro de olhar para as outras pessoas, quando eu paro de olhar para o mundo exterior e olho para mim. Mas não dá para imaginar que essa meta-análise, que essa tomada de consciência, que olhar para si, mergulhar dentro de si nessa complexa viagem ao fundo do ego, é uma coisa que dá para fazer no Réveillon, que é o que muita gente faz. Pega aquela lista, final de dezembro, para ver tudo que se prometeu durante o ano, como se você fosse lembrar todos os seus erros. A gente não lembra o que a gente fez quarta-feira passada. É para fazer todos os dias, é para fazer todas as noites, é para, inclusive, num momento como esse que a gente está, viver naquilo que Emmanuel chama de consciência, estado de prece. É como se a gente pensasse, estado de prece é estado de manutenção de consciência de que eu sou, de que nós somos espíritos eternos numa experiência humana. Mas por nós não mantermos esse estado lúcido de consciência, a gente se atrapalha, a gente é obliterado, obscurecido, completamente capturado por um mundo digital que só mostra, como vocês viram, a coletânea da desgraça humana. Se, por exemplo, uma filha hoje à noite aqui em Goiânia, num dia de mais cansaço e estresse, cuidando de uma mãe com Alzheimer, se ela, por acaso, num dia mais estressado, empurrar a mãe, que está lá repetindo, naquele momento mais grave do Alzheimer, que você não conhece o parente, que agride e que chama palavrões, e num momento ela perde a paciência e empurra. E aí o irmão, na câmara de vigilância, colocou lá, geralmente aqueles irmãos que só dão pitaco, mas nunca cuidam da mãe, captura aquela imagem, manda para o grupo dos irmãos: olha o que a nossa irmã fez com a nossa mãe. Aquele vídeo vaza, no outro dia está na imprensa inteira do Brasil, especialistas, psicólogos, psiquiatras, todos vão para o jornal explicar: o mundo está perdido. Olha só, uma filha empurrando a mãe na cadeira. E esqueceu que, na mesma noite, na mesma Goiânia, na mesma João Pessoa, São Paulo, Campina Grande, Curitiba, milhares de filhos e filhas e netos silenciosamente saem de suas casas para cuidar dos seus pais. Mas o nosso viés de negatividade, que é coletivo e é humano, faz com que a gente procure dar mais ênfase ao que não está funcionando do que a luz. E tudo o que se pede na Boa Nova é: enxergue a transformação do mundo, observe o que está acontecendo, observe a luz. Há uma tentativa de nos convencer de que a humanidade é mal e de que nós somos perversos, mas tudo que tem como evidência científica mostra o contrário. Um grande sociólogo chamado Le Bon disse que o ser humano era assim: se você destruísse a mínima estrutura de uma sociedade, ele mostraria o lado mais cruel, ele iria para a barbárie. Um grande leitor de Le Bon era os grandes estadistas da Europa ali na meados do século XX. Inclusive Adolf Hitler, Winston Churchill, Stalin. E Hitler, sem conseguir combater e derrubar a Inglaterra, disse: eu vou fazer o que Le Bon está dizendo. Se eu jogar bombas sobre Londres, a sociedade inglesa vai ficar falida, os ingleses vão se destruir e eu facilmente invado a Inglaterra. Numa campanha de alguns meses, ele jogou só em Londres mais de 42 mil bombas. E o resultado? Cada bomba que caía criava mais unidade no povo inglês. Inclusive com aquela ironia fina do inglês, um padeiro que estava sem teto e sem parede da frente, porque a bomba destruiu a padaria, mas não o fabrico da padaria, ele colocou uma placa dizendo: agora aberto em definitivo.
e continuou atendendo as pessoas. Quando a guerra se inverteu, Winston Churchill, as pessoas pensaram, não, mas isso é o espírito inglês, é porque o inglês é resistente, os alemães não vão ser assim, vamos agora fazer o contrário, vamos desenvolver uma campanha de bombas na Alemanha, porque a guerra estava invertendo, a Alemanha estava perdendo. No único dia, a Inglaterra jogou 42 mil bombas na Alemanha, e cada bomba que caía aumentava o espírito do povo alemão e a unidade das pessoas. Porque na hora da dor, nós nos unimos, nós não nos separamos. Na pandemia a gente viu isso. A gente viu um motoboy que chegou num condomínio e foi maltratado por uma pessoa, mas a quantidade de gente que silenciosamente estava ajudando idosos, fazendo feira, levando coisas, cuidando uns dos outros. É mais fácil a gente dar relevância, ibope ao mal. E geralmente a gente culpa os meios de comunicação, que não são inocentes, mas é engraçado porque quem liga a TV é a gente. Quem acessa a rede social é a gente. Quem dá um clique e um like é a gente. Quem adora conflito é a gente. A gente vai para os cultos, para as reuniões espíritas, para as missas, dizendo que somos irmãos, mas segunda-feira a gente está com ódio, se dividindo, e esquece de dizer que muitas vezes nós pedimos a Deus, como Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E a gente precisa se perguntar se nós temos sido instrumentos da paz, ou do conflito, ou da discórdia, ou do ódio. É tão simples. Dá até para contar isso. Não precisa de muito mistério nem pesquisa acadêmica muito bem apurada. Basta você olhar para o Instagram de alguém e observar o quanto ela fala de Jesus e quanto ela fala do ódio. E você percebe exatamente que psiquismo e onde ela se encontra. Como ela defende homens falidos, esquecem que elas servem ao Rabi da Galileia, o príncipe da paz. Talvez seja assim chocante para a gente perceber que nós temos sombras, como essa parte aqui do palco, ou como a minha mão, que está fazendo uma sombra aqui, ou o meu corpo aqui atrás, e ela, na verdade, não existe, é somente a ausência da luz. Mas Deus é misericordioso, como diz Elias, e todos os dias se renova a sua misericórdia, porque diariamente nossa iniquidade se renova, mas Ele tem paciência, e nós temos que olhar para a gente com paciência, com a compaixão, e só com essa compaixão a gente consegue olhar o outro. Mas para isso, é preciso paciência. É preciso paciência em nós, em mim e em vocês. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, espera de nós pouco mais de paciência.
um pouco mais de paciência. Falta pra perceber. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida não para, não. A vida não para. Quando todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. A vida não para. Oi? Eu fico imaginando se eu fosse fazer uma maratona agora, fosse correr. Bem, eu estou naquela idade que você sobe um lance de escadas e faz 1 minuto. O espírito tem que reencarnar novamente, voltemos ao corpo. Mas imagine que eu vou fazer uma maratona. Você começa a entender que tem obstáculos, que tem muitas coisas, tem subida, tem ladeira. E eu usasse, por exemplo, esse sapatinho que eu estou aqui. O que vocês acham que poderia acontecer se, quando eu começasse a correr, eu não tivesse apertado muito bem esse nó? E, empolgado, correndo, olhando para frente, para os obstáculos, fosse desatando, suavemente fosse desatando, e de repente, o nó se desatasse totalmente. A probabilidade de que numa das passadas o nó se encontrasse no chão e eu pisasse e caísse era muito grande. Uma queda que poderia ter consequências muito graves, ainda mais com um homem de mais de meio século como eu. Mas o que acontece é que Kardec faz uma pergunta com uma metáfora muito semelhante. Ele pergunta assim: o que aconteceria com a sociedade se houvesse um afrouxamento dos laços de família? E olha, ele usa uma palavra assim, aparentemente sutil, afrouxar. Ele não usa assim, por exemplo, o que aconteceria se nós implodíssemos os laços de família? O que aconteceria se nós destruíssemos os laços de família? O que aconteceria se nós rompêssemos os laços de família? Não.
De modo nenhum. Ele só fez uma pergunta assim, olha, que vocês, com essa visão mais transcendente do outro lado da vida, observando o contexto de nossa sociedade, as imbricações que nos tornam seres que uma necessidade de idas e vindas em vários contextos familiares, em várias composições, em várias formas de viver essa constelação de afetos. O que aconteceria se essa constelação de afetos, essa célula mínima da sociedade, começasse a lentamente afrouxar os laços que os unem? E a impressão que você tem é que talvez eles respondessem assim, haveria uns pequenos problemas, nós poderíamos nos defrontar com algumas dificuldades, nós poderíamos ver o início de alguns conflitos, mas é muito cabal o que eles respondem. Haveria um recrudescimento do egoísmo. Recrudescer é romper, é destruir, em caráter epidêmico, uma coisa para desenvolver uma outra. Haveria um desenvolvimento epidêmico do egoísmo. E quando Kardec fez isso, bom, não tinha sinal de Wi-Fi, não tinha sinal de internet. Nos anos 80, eu estava lá fazendo o meu curso de psicologia, final dos anos 80, para metade dos 90, a gente pegou o Anuário Abril da Educação naquela época. Quem aqui teve o Anuário Abril da Educação? Pode levantar a mão que eu vou ver aqui. Já me sinto mais confortável, não sou o único velho no ambiente. E aí estava lá, quais são os cursos do futuro? Como eu não gostava de matemática, eu pensei, não vou fazer engenharia, não vou matar o povo numa casa que vai cair, né? Vou fazer algum curso da área que tem a ver comigo. Aí estava lá, psicologia como uma ciência importante no século XXI. Aí por que eles estão dizendo isso? Será um século de transtornos emocionais, mentais, haverá epidemia de depressão, de suicídio, de ansiedade, de todas as fobias humanas. E eu pensei, como é que eles conseguem prever tanta coisa com tanto tempo de antecedência? E essa previsão foi feita baseada no que estava se percebendo da construção de uma sociedade onde o egoísmo estava recrudescendo, onde as famílias estavam se afastando, as pessoas ficando mais solitárias e, portanto, se sentindo mais indiferentes à do coletivo humano. E quando essas previsões foram feitas, não havia no radar dos pesquisadores que nós, no meio do caminho, ainda iríamos criar internet, iríamos criar redes sociais, iríamos criar bolhas de comunicação em que as pessoas, cada uma vive no seu mundo, acreditando em suas teorias, achando que o outro é do mal. Não havia isso. E isso foi ganhando um caráter ainda mais epidêmico. Apesar de nós sermos, em essências, bons, e para muita gente isso pode soar estranho, porque as pessoas têm tanta capacidade de ver o mal na humanidade, mas a pergunta é, nós somos imagens e semelhanças de quem? De Deus. Você acredita que Deus ia criar a imagem e semelhança deles, seres essencialmente maus? Não. Infantis, bem verdade. Inconscientes, bem verdades. Numa jornada evolutiva de múltiplas existências para que a consciência vá se elevando, para que o status civilizatório vá se elevando, para que as construções familiares possam ir se elevando e a gente vá construindo um projeto de civilização que nos leve a um mundo regenerado. E todo esse processo só tem sentido se começar no único território de regeneração que nós temos controle, o único lugar agora que nós podemos regenerar, o território de nossas almas, de nossos corações. Porque como diz nosso querido amigo e irmão Nando Cordel, se a paz do mundo começa em mim, começa também em mim o amor no mundo. Começa também em mim o ódio no mundo. Começa em mim. E eu só consigo construir uma família unida, apesar das diferenças, porque ninguém pode imaginar que a gente vai pensar igual, votar igual, crer igual. E aí isso nunca vai nos impedir de sermos irmãos e nos amarmos. Porque se Deus quisesse que o mundo fosse igual, nós seríamos iguais. Se Deus quisesse criar o planeta Terra com uma floresta igual eucaliptos clonados, faria. Ele criou florestas com árvores de tamanhos diferentes, cores diferentes, vozes e tons e cores de peles e cabelos diferentes, porque ele ama a diversidade da sua criação, mas a gente agora cismou que tem que ser tudo de um único jeito, e por causa disso estamos provocando dor e exclusão na humanidade. E o caminho é voltar para o movimento da compaixão, que ela não é sentida por um único motivo. Geralmente os pregadores do ódio, como diria Jesus, a boca fala do que está cheio o coração.
Quem prega o ódio e a divisão está falando do que tem dentro de si. São almas cindidas. Tem pessoas que falam com tanto ódio que até quando falam de amor, falam com ódio. E que até quando falam de Jesus, falam com ódio. Porque de fato é muito mais uma utilização das crenças das pessoas com fins de levar a conceitos equivocados do que entender a mensagem do príncipe da paz. E que disse: nenhuma ovelha se perderá no rebanho do meu Pai. Nenhuma. Todas. E é preciso que a gente se coloque como aqueles que colaboram com esse projeto. Quando nós nos tornamos espíritas e escutamos nas nossas muitas palestras, ou quando a gente estuda o Wesley, ou quando a gente faz os nossos estudos nas casas espíritas, que nós somos os trabalhadores da última hora. Quando nós escutamos que nós somos muitos do que em várias existências caímos no campo da fé pela má utilização da fé em prol de objetivos egoístas, e que agora, na misericórdia infinita do Cristo, temos mais uma chance de, numa última hora, fazermos uma escolha diferente. Termos, como diz Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, é se perguntar qual é a bandeira que eu levanto, a da paz ou a do conflito, a começar em mim. A começar em mim, dentro de mim. O que eu observo? Que dores eu tenho? Por que tanta raiva? Por que tanto desespero? Por que tanta vontade de tolher as pessoas? Por que tanto desejo de que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam? Por que a incapacidade de aceitar o outro como ele é? Se Deus, na sua imperfeição, me aceita como eu sou, me convidando a se transformar, obviamente, por que eu, na minha imperfeição, não aceito os outros como são? Por que agora eu cismei que agora todos têm que ser iguais? Num mundo diverso e plural. Esse é o objetivo de entender que é um conflito de cada um de nós, de uma boca que fala do que o coração está cheio, que está se reverberando. Na verdade, as nossas postagens, os conflitos nos grupos do WhatsApp com os parentes, as divisões inteiras, são apenas o eco de uma alma cindida num momento grave de profunda transição, em que, como dizia Paulo, o véu que separava já não separa mais, e tudo que dentro de você precisa vir à tona tem que vir para que o novo dê lugar. E se essa lama psíquica que está vindo, não é para a gente projetar na humanidade e gerar o conflito, é para ter coragem de encarar, de perceber no meu coração o conflito que eu quero levar para o mundo e me convidar a pacificar, a de fato olhar para Deus e todo dia eu acordar, lembrar a quem eu sirvo, quem me colocou neste planeta e o que Ele espera de mim. Tão somente um convite tão bem descrito por um homem que disse: Senhor, eu quero ser um instrumento da Tua paz. E disse mais, não somente que Ele quer, o que nós queremos, mas Ele disse uma coisa mais enfática, e que talvez seja tão atual para a gente agora. Ele pediu ajuda nesse processo. Ele pediu: Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Talvez porque ele entendesse como Paulo entendeu: ora, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Ou seja, a minha consciência do bem está linda, mas a minha prática do bem está pobre. Eu preciso então, Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Então, lá no grupo de WhatsApp da família, Senhor, onde houver ódio, eu levo o amor. Mas a gente tem que tocar o fogo no parquinho. Mas quer dormir em paz. A gente quer dormir sem Rivotril. A gente quer ter paz de espírito levando o conflito e a guerra. Portanto, estamos aqui, no 40º Congresso de Goiânia, falando da importância da família e da construção da paz, e que nós possamos nos convidar e pedir a Deus, do mesmo jeito que Pedro fez a Jesus, quando ele disse assim: é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes, Pedro fez: eu acredito, Senhor, mas aumentar a minha fé. O que é punk? É exatamente isso. Então, Senhor, se está faltando em mim, fazei de mim um instrumento da Tua paz. Para que quando eu acordar, eu lembre quem me fez acordar. Deus, Criador do Universo. Eu lembre quem me fez respirar. Deus,
Criador do universo. Eu lembro quem ele, todo naquele momento, naquela manhã, quem ele acordou? Todos os mais de quase 8 bilhões de filhos dele. E eu não posso imaginar ter com Deus uma relação de filho maduro se eu digo, eu te amo, pai, mas eu odeio o meu irmão que pensa diferente de mim. Isso não é amor. É alienação. De nossa imaturidade, e Deus cobrasse no varejo da sua misericórdia, e você tivesse chances de começar de novo. Quando a gente acorda, não é quando a gente renasce. A madrugada mais tensa, no momento mais escuro da noite, nós sabemos, a geologia, que a astrofísica diz, o momento mais escuro é o prenúncio de um novo nascer. E nesse movimento de nós vivermos uma experiência de novo nascer, a gente tem a oportunidade de olhar, perceber os equívocos e não cair num canto tão fácil de cair, que é a culpa. Pensar e dizer como eu equivoquei-me na minha vida, como eu tenho conduzido ela de forma infantil e equivocada, e sempre perceber que nessa hora não existe um Deus nos acusando, apontando o dedo para você e dizendo, eu ainda sei o que você fez no verão passado, na encarnação passada, em todas as estações passadas. É um pai que diz, eu sei o que você tem sofrido em todos os verões e invernos da sua vida. Eu conheço cada ciclo da tua alma, eu amo você. É um amor incompreensível, é incompreensível para nós. Parece loucura, um ser perfeito e amoroso amando esse ser tão ainda infantil, insistente e persistente no erro, mas talvez exatamente como um pai que olha para uma criança e vê ela passando por todo aquele processo de desenvolvimento emocional. Uma vez eu estava em casa, e aí minha cunhada, que é pastora, foi fazer uma oração lá em casa com as amigas. É uma família bem ecumênica minha. E aí ela começou a fazer uma oração de mais ou menos uns 30 minutos. Orou em língua, se ajoelhou, tal. E como eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, geralmente eu faço uma oração de 1 minuto com Deus. É bem rápido, é bem o tipo Twitter. Pai, GX, né? Pai, eu estou pensando nisso, estou passando por isso. O que é que você acha? Dá um sinal bem óbvio para mim. Não manda coisa muito assim, né? Claro. E depois de olhar aquela noite inteira lá, aquela coisa e tal, eu pensei assim, mas eu sou tão objetivo que eu agora fiquei pensando, será que Deus me escuta? Não, foi sério, eu fiquei mesmo, aí eu fiquei com isso na cabeça, terminou, todo mundo foi embora. No outro dia eu estou em casa, minha cunhada no WhatsApp, cunhada, tu tá livre? Tá podendo falar? Tô terminando uma reunião aqui online, mas eu estou podendo falar daqui a pouquinho. O que é? Não, é porque o Espírito Santo veio aqui me dar um recado para você. Eu, tá bom, beleza. Aí eu liguei para ela, o que foi? Ele mandou lhe responder uma coisa que você perguntou a ele ontem. Se eu perguntei, eu não sei o que você perguntou, só sei a resposta. E qual é a resposta? Porque aí pela resposta talvez eu saiba qual foi que eu perguntei, que eu não lembro não. Ele disse o seguinte, Deus lhe escuta desde que você nasceu. Desde as suas orações da mais tenra infância. Deus escuta você e a todos os filhos como cada filho fala com Deus. Deus escuta. Nessa mesma noite, meu irmão mais velho chegou com meu sobrinho Davi, que na época tinha uns 2 anos de idade. Ele tinha falado assim, que o pai conversando com ele, perguntou assim, papai, e ele tentando falar comigo, eu sem entender, porque naquela idade que a criança fala, só quem sabe é o pai e a mãe, o que ele está dizendo. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que uma aranha bateu no Superman, que ele viu, e inclusive ontem eu estava falando com ele foi dormir, fui botar ele para fazer a prece, e ele perguntou, papai, quando eu fizer a primeira comunhão, Jesus, quando eu estiver fazendo a primeira comunhão, aí Jesus vai ficar na minha mente? Ele disse, meu filho, ainda bem, porque na minha mente só tem o Homem-Aranha, papai. E aí quando meu irmão estava interpretando o seu filho, eu disse, é isso que Deus faz. Ele interpreta. Sabe quando você está digitando uma coisa no Google, mas não sabe digitar direito o dinheiro? Eu quero ler o livro A Cura de Schopenhauer. Como é que é Schopenhauer? Você bota SH, aí ele conclui. Deus, Ele, como diz Davi, nos sonda, mesmo quando faltam em nós palavras. E eu queria que vocês, agora, fizessem o que a gente tem feito até aqui com vocês. Eu queria que vocês cantassem uma música. Eu queria que acendesse a plateia agora. Porque eu queria que vocês cantassem essa música,
A gente já fez isso aqui uma vez, mas eu quero fazer com essa intenção agora diferente, que é exatamente de resgatar os conflitos, essa nossa imaturidade, a oportunidade de chegar em casa, respirar fundo, olhar para aquele WhatsApp e dizer: tem um monte de coração divino aqui, tem um monte de filho de Deus aqui, são filhos de Deus como eu. Quem sou eu para achar que tenho toda a verdade e a razão? E a gente nunca vai ter que concordar para viver. E talvez isso faça parte se a gente conseguir resgatar quem nem mais está aqui, ou todas as pessoas sem as quais nós não estaríamos aqui, e perceber que nós todos somos o resultado de muitos amores. Muitos amores. Vivemos essa experiência. E eu queria que você fechasse os olhos e pensasse em todas as pessoas que você ama e nas pessoas com quem você tem tido algum tipo de conflito, para que você elabore agora uma espécie de perdão emocional. Feche os olhos, não se importa com quem está do teu lado. E nessa música você vai lembrando das pessoas que você ama e das pessoas cujos conflitos você quer resolver, e começa a emanar um canto de pacificação. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Olha o tamanho desse amor. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor